Vamos lá, 2 Crônicas 20. O que fazer quando não sabemos como agir? Irmãos, quem está aqui nessa noite, que está vivendo um campo de batalha? Quem aqui? Levanta a mão. Campo de guerra. Todo mundo, irmão. Quem não levantou, mas está também. Vivemos num campo de guerra, irmão. A vida cristã não é um parque de diversão, é um campo de batalha. É um campo de guerra. Agora eu quero dizer para você, essa guerra, essa peleja não é sua, é do Senhor. Isso é maravilhoso. Sabemos disso, irmão. Que as nossas lutas são do Senhor. Ele guerreia por nós, Ele trabalha por nós, Ele age em nosso favor. Agora olha aqui, irmão, há momento na vida que a gente não sabe como agir diante das batalhas da vida. A gente não sabe o que fazer, né? E como agir diante disso? Ou o que fazer? O que fazer? O rei Josafá traz lições para a minha vida e para a sua vida. O que fazer? Eu vou começar lendo do verso 2, capítulo 20, verso 2. Olha só, irmão. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azavon Tamar. Tão perto aqui, tão próximo. Josafá é avisado que vem inimigos contra Israel, contra eles. Ele é avisado. Os inimigos estão aí. E eles estão vindo contra vocês, contra Israel, contra o povo de Deus. Olha o versículo 3. Então Josafá teve o que, igreja? Medo. É normal? Sim, irmão. É normal o medo. Quantos de nós aqui temos medo, irmão? Principalmente homens. Homem tem medo de consulta, de ir no médico. Eu vou lá procurar doença. Estou bonzinho, se eu for no médico, aí vou descobrir que estou doente, que tenho doença, que tenho isso. E às vezes descobrimos um câncer tarde demais. Temos medo, irmãos. Medo de ficar desempregado. Eu conheço mulheres, irmão, que o marido chegou em casa e disse: mulher, a empresa está tendo um corte. Aí ela disse: meu Deus do céu, se você ficar desempregado, o que vai ser da gente? Não, está tendo um corte na empresa, não sou eu. Não é comigo. Mas já tem medo do marido ficar desempregado. Como vai ser? O que será de nós? Temos medo de enfermidade. É normal o medo, irmão. É natural. Agora, sabe o que devemos fazer com o medo? É usar esse medo para buscar a Deus, irmãos. E não nos afastar de Deus. E não nos distanciar de Deus. E não deixar incredulidade no coração. Cadê Deus? Onde Ele está? Por que Ele permitiu isso? Por que tudo isso está acontecendo? Não, vou buscar a Deus. Irmãos, é melhor estar na caverna com Deus do que nos palácios sem Ele. Quando Elias teve medo, irmão, Jezabel disse: eu vou pegar você, eu vou ao seu encontro. A Bíblia diz que Elias teve medo e entrou na caverna e não queria sair de lá. Como foi que Deus bradou com a sua voz naquela caverna?
dizendo: Elias, que fazes aqui? Quem mandou você entrar nessa caverna, Elias? Não, Senhor, só sobrou eu dos profetas. Aí Deus disse: não, Elias, ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Igreja, ainda existe um remanescente que não se dobra diante do pecado e diante das ameaças desse mundo. Continue de pé em Cristo, igreja, sabendo que a peleja não é nossa, é do Senhor. É Ele que luta por nós, é Ele que guerreia por nós. Devemos, irmãos, aprendermos a lutar. Como foi que Davi lutou contra Golias? Golias tinha uma espada, era guerreiro. Ele treinou para aquilo. A arma humana, carnal. Qual foi a arma de Davi? Eu vou contra ti, Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a arma, irmão, que vencemos as guerras espirituais, em nome de Jesus de Nazaré. Ontem na visita no hospital HGM, terça atrás, nós estamos num corredor e entra um senhor, um cara jovem, bem grandão ele, e uma pessoa disse assim: pastor, esse rapaz tentou se matar por 3 vezes, tirar a própria vida. Quando chegamos ontem, irmão, ele estava lá. Ele estava lá, com a mãezinha dele, mãe crente, piedosa, do ladinho dele. E Deus moveu meu coração para dar uma mensagem naquele quarto. E eu abri a Bíblia em Atos. Eu queria que você abrisse Atos capítulo 3, por favor. Deixa eu abrir aqui Atos 3. Deixa eu ver só o verso. Atos capítulo 3. Verso 4, 5 e 6. Olha só. Pedro, fitando os olhos juntamente com João, disse para aquele homem que estava ali na porta, pedindo esmola e esperando receber alguma ajuda, que depois ia precisar de novo. Era essa ajuda que esse homem estava esperando receber. Irmão, olha aqui, o mundo, a ajuda que ele tem para a tua vida é paliativo. Você vai voltar a ter sede de novo. Você vai voltar a ter necessidade de novo. Jesus disse para aquela mulher samaritana: a água que eu tenho, nunca mais você voltará a ter sede. Eu não tenho, irmão, mais prazer nas coisas do mundo. Eu tenho mais sede. Tenho mais sede, irmão, porque Jesus saciou minha sede. Entende? E Pedro e João disse, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, alguma esmola, alguma ajuda. 6. Porém Pedro lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, eu vou te oferecer, eu vou te dar. Eu recebi de graça, eu vou dar de graça. É gratuitamente, pela cruz, pelo sacrifício de Jesus. Isso eu te dou.
Olha agora, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Olha o que aconteceu, irmão. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. Olha aqui para mim, igreja. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho eu posso oferecer para você. Em nome de Jesus, levante e ande, irmão. Prossiga para o alvo, olhe para o alvo, olhe para Cristo. E como igreja, todos nós aqui devemos ter e oferecer para o mundo Jesus de Nazaré. É o que o mundo precisa, é que a sociedade precisa, é que o jovem precisa, é que as famílias precisam, é que o mundo precisa, é de Jesus. Você tem para oferecer, irmão? Você tem para dar? O que você tem para dar? O que você tem para oferecer para esse mundo? Pedro e João disse: eu tenho Jesus. Não é paliativo, irmão. Ele cura de fato, ele cura de verdade. E nos dá vida e vida eterna. E li esse texto e orei. E aquele moço chorando, irmão. Eu disse: Senhor, tira todo o desejo, todo o sentimento de suicídio da vida desse moço. Para que ele saiba, Senhor, que o Senhor é a razão da vida, é a satisfação da vida, é o prazer da vida. Sabe, irmão, o que nós temos como igreja, como discípulo de Jesus, para oferecer para as pessoas? Irmão, o que nós temos? Volta lá, por favor. Josafá teve medo, mas Josafá não deixou o medo, irmão, neutralizar, parar, estacionar ele. Ele não deixou. Foi o que Josafá fez diante do medo? Se pôs a buscar, volta lá, se pôs a buscar ao Senhor. Amém, igreja? Se pôs a buscar ao Senhor. Meu irmão, eu não sei o que você está vivendo. Quando eu estava aqui cedo, abrindo a igreja, um rapaz me ligou: pastor, ora pelo meu pai, que hoje à noite está sendo amputado uma perna dele, um pé dele. Ora pelo meu pai. E eu disse: nós vamos orar pelo seu paizinho. Eu não sei o que você está vivendo, passando, mas uma coisa eu sei, irmão, que nós devemos usar essas ameaças contra nós para buscar o Senhor nosso Deus. Vamos buscar o Senhor nosso Deus, porque Ele tem resposta, solução para a minha vida e para a sua vida. Amém, igreja? Josafá se pôs a buscar o Senhor. O que é isso, irmão? É buscar a orientação dEle, é buscar a sua vontade, é buscar o seu querer, é entender que Ele pode, que Ele é soberano, que Ele é Deus e que Ele pode realizar infinitamente mais, irmãos. Muito mais. O que Ele fez, irmãos? E apregoou jejum em todo o Judá. Ele apregoou jejum em todo o Judá. Na igreja batista, irmão, jejum significa uma prática espiritual de nos humilharmos, irmãos, de buscar ajuda do Senhor, de reconhecer a nossa dependência, que precisamos da direção de Deus, ter fome de Deus e nos alimentar da palavra e do Espírito Santo de Deus. É o jejum coletivo aqui.
Era o que todos nós deveríamos fazer, irmão. 7 dias de jejum, toda a igreja. Vamos jejuar 7 dias, todos nós. Para que Deus venha agir, intervir nos lares, na vida dos jovens de Mamanguape, que estão enveredando pelas drogas, pelos vícios. Pessoas que estão viciadas, irmãos, e têm destruído suas vidas, para Jesus libertar. Casamentos destruídos, para Jesus reedificar. Para Deus agir em nossas vidas, irmão, e no nosso meio. Ele convidou todo o Israel para jejuar. Eu nunca vi, irmão, a igreja de Jesus dizendo: olha, vamos jejuar hoje, porque está tudo bem, está mil maravilhas. Eu nunca vi. Já veio a igreja dizendo: vamos jejuar, porque nós estamos em crise, passando por luta, por tribulações. Vamos jejuar. Se você não tem a prática do jejum, meu irmão, comece amanhã. Consagrar sua vida e dedicar sua vida espiritual ao Senhor. Sabe, alimentar-se da palavra, oração. Versículo 3. Então Josafá teve medo. Versículo 4. Todo Israel se congregou para pedir socorro ao Senhor. Irmãos, daqui a pouco nós vamos fazer um clamor, todos nós, para pedirmos socorro ao Senhor. Jesus nos ajuda, nos socorre. Amém, irmão? Pedir socorro ao Senhor. Pedir ajuda ao Senhor. Pedir misericórdia a Ele. Mas todos nós, irmãos, devemos nos congregar para buscar ajuda ao Senhor. Porque o nosso socorro vem de onde, irmão? Vem do Senhor, que criou o quê? Céu e terra. Ele pode, se Ele quiser resolver o teu problema hoje, agora, visitar teu parente, visitar teu familiar, visitar agora. Ele pode, irmão. Mas devemos nos congregar para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Irmão, o mundo só virá buscar a Jesus se ele vê a igreja dele quebrantada, arrependida, buscando a Ele. Se o mundo olhar para nós e ver uma igreja indiferente ao Senhor e à sua palavra e à vida de oração, como o mundo vai buscar Jesus? Se ele olha para a igreja, para o seu povo, diz: se esse povo não busca, imagina a gente. Se esse povo são indiferentes, imagina nós. O mundo vai buscar a Jesus quando vê a sua igreja buscando a Ele. Se eu perguntasse aqui, irmão, quantos de nós tem mantido uma vida de oração diária? Irmão, é uma vergonha. A gente não tem orado diariamente, irmão. Nós não temos orado diariamente. Agora, deixar de trabalhar não deixa, deixar de estudar não deixa, deixar de comer não deixa, mas a oração é a toque de caixa, irmão. Parece que não tem valor, não é prioridade. E é o que pode resolver os nossos problemas. E é o que pode nos ajudar. É manter uma vida diária de oração. É assumir um compromisso, Senhor. Todos os dias eu vou orar. Todos os dias. Verso 5. Pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém,
na casa do Senhor, diante do pátio novo. Irmãos, alguém tem que se levantar e encorajar os outros. Alguém tem que ficar de pé, irmão. Alguém tem que dizer: não, para, vamos lá. Ontem teve um ensaio do Marcado, aqui Jefferson. E eu entrei aqui, eu estava lá atrás na reunião do Ministério Infantil. Aí eu digo: eu vou lá no Marcado orar. Quando eu cheguei aqui, o líder estava dizendo: pastor, chega, não vou continuar. Por quê? Olha aqui, 20 e tantas pessoas botaram o nome, só tem 7. Vou parar, não vou continuar. E eu disse: eu sei, meu irmão, que é mais fácil desistir do que perseverar. Eu sei disso. Eu sei que é mais fácil parar do que continuar. Eu sei. Mas vamos orar. Vamos orar. Foi, Jefferson. Oramos. Sabe com quantas pessoas terminou o ensaio, irmão? Quantas, Jefferson? 15 pessoas. 15 pessoas. Sabe por quê, irmão? Porque em nome de Jesus de Nazaré, tenha certeza que Ele pode fazer um milagre. Não desista, meu irmão. Não desista, família. Persevere. Continue. O que Paulo diz à igreja de Corinto, irmão? Tem que ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque esse trabalho no Senhor não é em vão. Está pensando que é em vão vir na igreja orar, buscar a Deus? Não, irmão. Deus está operando. Eu chego aqui 5 horas da tarde para abrir a igreja, eu e Neto, meu parceiro agora, Neto aqui. Que 3 horas já manda um áudio: pastor, estou pronto. Eu digo: chego já. 3 horas, está cedo ainda. Aí 3 horas ele manda um áudio: estou pronto, pastor. Daqui a pouco eu chego, Neto. 5 horas. Aí eu vou abrindo, vou ligando, e eu digo assim: Senhor, não é para minha glória não, que eu não mereço nada disso não, mas eu sei que o Senhor está vendo tudo isso, Senhor. Está na conta, irmão. Tudo que você fizer pelo reino de Deus está na conta, está depositado. E como Ezequias, uma hora que você precisar buscar, você vai dizer para Deus: lembra, Senhor, como eu andei? Aí Deus vai dizer: eu lembro, Ezequias, eu vou acrescentar mais 15 anos. Eu lembro como você andou, eu lembro o que você fez. Está na conta. Está na conta. Está na sua conta, irmão. E não tem quem roube, não tem quem tire, nem traça, nem ferrugem ninguém. Alguém tem que se levantar, irmão, e encorajar. Vamos lá. Vamos lá. Verso 6. E disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Hein, irmão? Deus é Deus dos céus, irmão, que criou. Não és tu nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está o que, igreja? A força e o poder, e não há quem te possa resistir. Não há quem te possa resistir. Nas mãos de Deus está a força e o poder. É Ele que tem nos fortalecido, irmão. É Ele que tem derramado sobre nós o seu poder. E ninguém e nada poderá resistir o Senhor. Sabe para quem Ele disse isso, irmão? Para Josué. Capítulo 1 de Josué. Abra aí, por favor. Bota aí, Josué, capítulo 1. Deixa eu ver só o verso. Josué 1.
versículo 5. Josué 1:5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Irmão, olha aqui, é a luta que enfrentamos. Os problemas da vida não vai resistir você na presença do Senhor. Não vai, irmão. Uma hora eles vão fugir. Tiago diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Continue com Cristo, meu irmão. Viu, Natan? Continue com Jesus, Natan. Que o pecado e o mal não vai resistir você, meu irmão. Continue com Jesus. E o mal não vai resistir. Uma hora ele vai bater em retirada e vai dizer: eu não consigo mais derrubar esse crente, porque ele está firme em Jesus. Eu vou procurar um desocupado, que não tem compromisso, que não ora, que não busca, que está nem aí com o evangelho, quer brincar de ser crente. Firme, irmão. Ninguém te poderá resistir todo dia da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, igreja. Versículo 7. 2 Crônicas 20, verso 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançasse fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Irmão, Jesus, ele prometeu a Abraão uma terra que emana leite e mel. Ele cumpriu. Ele deu a terra. Amém, igreja? Ele deu a terra, ele cumpriu. E o povo de Israel entrou na terra prometida. Sabe qual é a terra que Deus prometeu e nós vamos morar nela? Coloca, por favor, Apocalipse 21, verso 1. Olha a terra que Deus prometeu. O lugar: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Verso 2. E também vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. Irmão, a terra, a cidade que nós vamos morar, ela não é terrena, ela vem de cima para baixo. Imagina a beleza, irmão, dessa nova terra. O arquiteto, o construtor é Deus, é Cristo Jesus. Imagina a beleza dessa cidade, irmão. A Bíblia diz que a rainha de Sabá, ela ficou impressionada com os palácios de Salomão, irmão. Ficou encantada. Imagina quando essa nova terra, esse novo céu descer, nós vamos ficar besta, pasmo, irmão. Tudo puro, tudo perfeito. Não há contaminação, não há impureza, não há pecado. Essa cidade que desce de cima, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Verso 3. Então ouvi grande voz vinha do trono, dizendo: eis o tabernáculo com os homens. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Nós não vamos precisar de sol, nós não vamos precisar de lua, porque Jesus será a luz. Aleluia, irmão. Aleluia. Nós temos 4 estações no ano, né? Aí hoje eu liguei o carro. Aí saiu eles chamam de animação. Aí saiu uma animação no painel do carro dizendo: bem-vindo à primavera. Eu quero dizer para você, igreja,
Bem-vindo a esse novo céu e nova terra. Tem um hino que diz, irmão, valeu a pena. Valeu a pena esperar. Valeu a pena perseverar. Valeu a pena. Ó, com cego, irmão, você andou, perdido vagou, mas Jesus abriu os nossos olhos. Jesus nos encontrou, perdido pecador, e nos deu a promessa de um novo céu e uma nova terra. Amém, igreja? Versículo 8, para a gente terminar. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome. Irmão, olha aqui. A sociedade precisa olhar em nós, irmão, e ver que carregamos o nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Estampado no coração e na nossa boca. Do que você fala mais, irmão? Que sai da tua boca? O nome dele, dizendo, 9. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa. Como naquele tempo, na antiga dispensação, o templo representava pela arca da aliança o nome de Deus, irmão. Ele está olhando para o templo como símbolo da presença de Deus. Mas hoje, na nova dispensação, na nova aliança, nós somos a igreja e o templo de Deus. Que você e eu, irmão, possamos carregar o nome de Jesus, ser embaixador do reino dele e proclamar e apresentar o nome de Jesus onde chegarmos. E clamaremos, irmãos, a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrará. Verso 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, Moabe, quando vieram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. 11. Verso 12. Olha o 12 para terminar. Aí Josafá diz: Senhor, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que veio contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Irmão, olha aqui. Quando você não souber como agir diante dos problemas, a Bíblia nos ensina aqui algumas verdades. Busque a Deus e mantenha seus olhos no Senhor. No Senhor. Nós não andamos por vista, irmão, porque o que a gente está vendo, irmão, é destruição, é morte, é agonia. Mas quando mantemos os olhos no Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, eu confio em ti, que o final é glorioso, vai ser maravilhoso, porque eu confio que o Senhor pelejará por vós. Mantenha seus olhos no Senhor.
Pastor, o que eu aprendo aqui? Olha a aplicação. Josafá convocou uma assembleia em resposta à ameaça de seus inimigos. Irmãos, que tenhamos pessoas que orem junto conosco. Irmão, vamos orar junto. Ore por essa causa, por essa situação. Ore. Devemos orar junto, irmãos, pelo outro. Segundo lugar, quem são, irmão, os inimigos que têm se levantado contra tua família? Quem são os inimigos que têm se levantado contra a tua família? Hein, irmão? Gorete, esse final de semana eu não estava na igreja, que sábado eu fiz um casamento e no domingo fiz o casamento da Natália, a psicóloga Natália, filha do irmão Marco, indo para Campina Grande. E na segunda-feira à noite, Gorete não estava bem, vomitando e tal. E aí a gente foi para a sala, depois foi para a cama, ela não conseguiu dormir. E aí ela foi voltar para a sala, eu fui com ela. E aí ficamos até umas 2 ali, olhando ela e tal. E aí, vou dormir. Eu vou ficar um pouquinho mais. Quando eu deitei na cama, orei, deitei. Aí uma imagem apareceu no quarto. A imagem era Gorete subia em cima de mim, nas minhas costas. E a gente brincava. E o Espírito Santo dizia, alegra ela. Brinca com ela. Anima o coração dela. Aí eu, achando que aquilo era verdade, aí eu abri os olhos, procurei ela e nada. Aí eu disse, Senhor, me ajude, Senhor. Alegra o coração da tua serva. Só tu pode fazer isso. Sabe por quê, irmão? Porque nós temos muitas ameaças e inimigos contra a nossa família, irmão, que quer nos destruir, que às vezes diz assim, cadê teus filhos na igreja? Cadê tua família na igreja? Irmão, é tanta coisa. Vocês sabem que eu chego muito cedo na igreja, né? No domingo, eu sento aqui, e Gorete às vezes vem depois. Uma vez uma pessoa questionou, dizendo, parece que Gorete e o pastor não vivem bem, o pastor fica lá na frente, Gorete lá atrás. Meu Deus, que é isso, irmão? E Manuva é minha vizinha, pergunta a ela. Vivemos em paz, irmão. Temos Deus. Mas eu sei dos inimigos que se levanta contra a minha família, contra a tua família, que quer destruir, que quer dizer não vale a pena continuar. Eu vou celebrar um casamento sábado aqui, e aí convidei os noivos para vir aqui na igreja. Vieram segunda, e eu disse, eu preciso dar uns conselhos a vocês antes. Eles vieram, e eu dei uns conselhos para eles, porque irmão, casamento, a Bíblia diz que é um mistério. Olha que coisa grande. Mistério. É um mistério, irmão. Deus tem algumas simbologias sobre o casamento que é interessante. Olha só, coloca por favor, Provérbio 30, verso 18 e 19. Provérbio 30, 18 e 19. Olha sobre o casamento. Olha o que é casamento. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sabe Salomão dizendo, irmão? A 4ª, que eu não entendo. O homem mais sábio do mundo, nem tem nem outro que chega aos pés dele. Mas ele está dizendo, casamento é como um caminho
E esse caminho eu não entendo. Aí ele, primeiro caminho, ele diz. Primeiro caminho. Bora lá, 18, 19. O caminho da águia no céu. O caminho da cobra na penha, na rocha. O caminho do navio no meio do mar. E o caminho do homem com uma donzela. Ele disse, eu não entendo. O quarto caminho de um homem com uma mulher. O que ele está dizendo, irmão? Que casamento é comparado a um caminho. E muitas vezes o caminho está apertado. Está difícil, tem crise, tem problema, tem arranhões, tem raiva, tem mal-estar. E muitas vezes esse caminho está largo, tudo pode. Faça o que você quiser da sua vida, eu vou fazer da minha. Faça. O caminho da águia no céu, irmão. A águia é a maior ave. Ela nunca alça um voo sem propósito. Nunca. Ela olha a presa, mira e diz, vamos lá, e vai lá e pega ela. Com propósito. Casamento tem propósito, irmão. Deus não une uma mulher com um homem, ou um homem com uma mulher apenas por unir. Deus tem propósito. E é dos propósitos que Deus tem no casamento. Sabe qual é? Primeiro, glorificar a Deus, irmão. O teu casamento tem que glorificar a Deus. Segundo propósito do casamento, irmão, é a felicidade do outro. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliadora para que ele seja feliz. Fazer o outro feliz. Esse é o caminho da águia no céu. O segundo caminho, a cobra na rocha, na penha. Salomão está olhando a cobra na areia. Israel muito arenoso, muita areia. Aí ele percebe, irmão, que a cobra está deixando rastro. Sueli, seu esposo, está deixando rastro a cobra na areia. Mas Salomão percebe que a cobra na rocha não deixa rastro. O que ele está dizendo? Que casamento, ele deve ser pautado pelo perdão. Olha aqui, igreja, casamento deve ser pautado pelo perdão. Se algum casamento aqui deixou rastro, pecou, traiu, adulterou, fez pecado, mas Deus está para perdoar. Perdão, irmão. Perdoe. O terceiro, sabe qual é? É o caminho do mar, do navio no meio do mar. Naquele tempo o navio, irmão, as embarcações não tinham bússola, GPS. O que era que guiava, irmão, era o céu. Casamento é guiado pelo céu. Pastor, como devo criar meus filhos? Olhe para o céu, pergunta a Jesus, ele vai dizer. Pastor, como eu devo tratar a minha mulher? Deus vai ensinar. Casamento não é coisa humana, irmão. Tire da cabeça, casamento é coisa de homem, é coisa humana. Foi o homem que inventou isso. Não. Casamento é coisa de Deus. O primeiro pai que entregou sua filha para o casamento e fez o próprio casamento dela foi Deus. Criou Eva, levou para Adão e fez o casamento dos dois. Estão casados. E o que Deus uniu, não separa. Casamento é bênção de Deus, irmão. E eu disse isso para os noivos segunda-feira. Eu disse, olha, jovem, eu percebo que você é mais agitada, ele é mais quieto. Mas na dele, haverá momento que isso é bom para você. Ela vai querer brigar e você calado, vai ajudar. Tem um ditado, quando dois não quer, não briga, não é assim? Quando um não quer, não briga dos dois, né? Isso vai lhe ajudar. Mas também haverá momento que isso não vai ser bom para você. Porque você vai precisar falar. Vai ter que conversar. Então, às vezes, irmão, tem um rapaz ou uma moça
calado, não fala nada, paradão, tal. Eu preciso aprender, eu preciso na hora certa me movimentar, falar. Porque se ficar calado demais, não vai dormir a noite toda, sabia? Se você for um homem que não fala nada, caladão, a mulher vai dizer assim: bora, só vai dormir quando a gente falar. Pronto, a noite toda sem dormir. Casamento, irmão, é uma bênção de Deus. O que tem se levantado contra a tua família, irmão? Volta lá, para a gente terminar. Quais são os inimigos que têm se levantado contra a tua vida, irmão? Irmã Nuve está aqui. Acordamos segunda-feira, né, irmã Nuve? Terça-feira acordamos em Mamanguape com uma cena do J. Luiz, que é irmão da irmã Nuve. Ore para o J. Luiz, irmão. É irmão da irmã Nuve. Ali no viaduto tentando se jogar. Aí disse que tinha pessoas dizendo assim: se joga, morre. Irmão, isso é mortal para a vida do ser humano, irmão. Perdemos a misericórdia, irmão. Tem que orar: Senhor, tem misericórdia, tem compaixão, que o Senhor possa intervir. Quais são os inimigos que têm se levantado contra você? A Bíblia diz, irmão, aquele que está de pé, continue orando. Porque Satanás não é bobo, irmão, ele pode te derrubar. Quais os inimigos que têm se levantado contra os teus relacionamentos, contra a igreja? Irmão, vigie, cuidado. A gente tem que ter cuidado com a igreja. São vocês. A igreja física, a igreja espiritual. Eu não sei se vocês conhecem a primeira igreja batista em João Pessoa, pastor Estevão. A igreja lá, irmão, para ir para o banheiro, você vai na lateral dela e entra num corredor e lá os banheiros. Uma menina de 9 anos e a irmãzinha de 5 anos saíram do templo e foram no banheiro. Um homem de rua entrou e foi direto no banheiro, irmão, onde aquelas 2 crianças estavam. A mais velha, quando viu aquele homem, se assustou, começou a gritar. E tinha um irmão que estava próximo, correu no banheiro. O homem estava tentando atacar aquelas crianças. Às vezes aqui, irmão, a gente, em vez da mãe indo com a criança no banheiro, vai lá, menino, vai lá. Faça isso não, você não sabe. Entra um cara por esse corredor, vai lá no banheiro, e a gente está aqui e não vê nada. Então ele precisa vigiar. Tem que ter cuidado. Entende, irmão? Porque os inimigos da igreja estão aí se levantando para destruir, causar dano, causar divisão, causar separação, tentar destruir a igreja, quebrar a igreja, jogar o nome da igreja no lixo. Mas é Deus quem peleja contra os inimigos da igreja de Jesus. Essa igreja não é nossa, é de Jesus. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele passeia no meio da igreja, Ele tem a igreja em suas mãos. E quem se levantar contra a igreja dele, vai se ver com Ele. Ele, que tem se levantado contra teus sonhos, irmãos, contra os teus projetos. Nós vamos clamar, irmãos. Eu queria que você ficasse de pé.